com... Você tá com outro nome. Eu tenho ali no meu computador, mas não. A paz do Senhor, bom dia, gente. Vamos nos assentando nos nossos lugarzinhos, queridos. O povo está meio sonolento hoje. Tá bom, Sussu? O povo está meio sonolento, mas vamos chegando devagar. O culto também está acabando agora. Que Deus esteja tomando a direção da nossa EBD. Vamos começar. Passando o nosso louvor. Vamos começar? Que aí já chego chamando o pessoal com o louvor. Certo? Celinha linda.
Vaninha ainda continua lá em Belo Horizonte. O Pedrinho aproveitou esse feriadinho aí e foi estar com eles um pouco e aproveitou a oportunidade. Então esse é o motivo deles não estarem aqui hoje. Mas está tudo sob controle, tudo na dependência do nosso Deus. Deus, tenho certeza que já está operando na vida do Pedrinho, da Vânia e das filhas dele. Tá bom? Então nós vamos estar orando e pedindo a Deus que esteja tomando a palavra dos nossos queridos irmãos, que hoje vai ministrar essa lição tão maravilhosa. Tá bom? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este rico momento de estarmos mais uma vez compartilhando, Senhor, com nossos irmãos, com teus filhos, a tua palavra. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. E queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que é o momento em que tu fala conosco, Senhor. Toma essa direção dessa aula, abençoe teus filhos, Abraão e Márcia, e que eles estejam, Senhor, plantando em nossos corações, Senhor, a semente que vem de ti. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Amém. Queridos, lição também muito importante, não é melhor, né, do que as outras, mas ela nos leva a uma meditação muito forte para a nossa vida. Lição número 7. O que Jesus fez com a Bíblia dele? E eu fiquei pensando que nós vamos usar muito a nossa Bíblia, né? O que Jesus fez com a Bíblia dele? O texto básico, Lucas 24, de 13 a 27, eu vou ler com os irmãos. É muito importante. Abra aí sua Bíblia, Lucas 24, de 13 a 27. Pode. Diz assim, ó. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram e condenaram à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Por que eu fiz questão de ler esse texto, irmãos? Nós evangélicos, daqui a pouco nós vamos ver uma pesquisa aqui do Instituto Gallup, que vai dar uma pancada forte na gente. Mas não fique triste, segura no banco, sustenta, né? Que vai dar tudo certo. Por que eu fiz questão de ler isso? Nós, irmãos, precisamos conhecer para depois cumprir. Se a gente não conhece uma coisa, como é que a gente vai cumprir? Como é que a gente vai acreditar? E aqui nesses dois últimos versículos, no 27 principalmente, Jesus começou por Moisés e todos os profetas, e explicando a eles tudo o que se achava sobre ele nas Escrituras. Por quê? Nós às vezes temos dificuldade de acreditar, mas isso tem que acabar na nossa vida. Isso tem, irmão, que ser extirpado. Nós somos cristãos, nós cremos em Cristo, e se Cristo falou, nós temos que acreditar, porque a gente vê muita lamúria. Irmão, eu estou passando por isso, né? Claro, nós somos seres humanos, mas nós precisamos crer também e acreditar nas promessas que o Senhor nos fez, senão nós vamos viver uma vida de desespero. Tem gente que já não vem mais à igreja porque ele diz assim: irmão, eu ouço a palavra, mas parece que não fala mais para mim. Gente, essa pessoa não crê na palavra, porque se a palavra de Deus, se o próprio Jesus disse para você, basta você o quê? Crer. Foi o que Jesus falou para eles. Por isso que ele veio de Moisés trazendo tudo. Não foi uma conversa rápida, com certeza demorou tempo, para que ele chegasse à conclusão: realmente, eu sou louco, e eu sou tardo de coração para crer. Então eu gostei muito de ler esse capítulo, essa parte, principalmente frisar isso, irmãos. Nós temos que acabar com isso na nossa vida. É promessa de Deus? Está na Bíblia? Espere em Deus. Cuidado com pessoas que dizem para você: ó, é isso. Não creia não. Só creia se estiver baseado na palavra. Porque tem muita gente que fica louco aí com promessa aí, que encontrou o profeta falou e nada aconteceu. Tem que saber. Então, eu queria me prender a isso, que Jesus explicou desde Moisés. Será que nós temos estudado assim? Irmão, não tenho tempo, isso não é desculpa mais. Nós temos todos os domingos para estudar, durante o ano é bastante tempo. Então, o versículo 27 diz assim, né? E começando por Moisés, Jesus fez questão, e por todos os profetas. Aí se a gente for perguntar, né? Abraão, professor, você já leu todos os livros dos profetas? Fica a pergunta. Você conhece os livros? É outra pergunta. Tem muita gente que é bom de leitura, lê muito, mas não procura se aprofundar e conhecer o que está se dizendo. E não entende, e fica sem entender, e fica frustrado, aí acha que Deus não está vendo ele, acha que Deus não cuida dele. Irmão, isso é falta de conhecimento. Nós vamos ver nessa lição. Aí diz ali, ó, Jesus conhecia a sua Bíblia. Eu conheço a minha Bíblia? Você conhece a sua? Temos que conhecer. O alvo da lição diz assim, ó: espera-se que o aluno devolva à Bíblia o lugar central dele em sua vida e ministério. Devolver a Bíblia à nossa vida, que ela venha fazer parte realmente da nossa vida. A gente tem tempo para tudo, né? Mas a gente precisa tirar um tempo para conhecer a nossa Bíblia, né? Ser capaz ali de encontrar alguém que venha falar alguma coisa e você poder rebater. Não, está escrito. Quando a doença vinha bater, está escrito: ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Irmão, e se eu morrer? Amém. A Bíblia diz também que é agradável a Deus a morte dos seus santos. Irmão, você decorou todos esses versículos? Eu sou ruim de decorar, mas alguns eu leio bastante e fica gravado, vai gravando, para na hora difícil você recorrer à palavra.
Tinha uma Bíblia antiga que vinha lá os recursos, né? Quando estiver triste, quando estiver angustiado. Aquilo não é pecado, aquilo é para situar o cristão no problema, para que você não venha entrar em desespero. Pode passar, João, por favor. Olha lá, ó, os objetivos, né? O aluno será capaz, se ele estudar bem essa lição, de saber reconhecer que Jesus cumpriu toda a palavra, sentir, almejar ser como Jesus, agir, decidir pelo esforço em cumprir o que está nas Escrituras. Esse foi o que eu mais gostei. Poder da decisão. Eu decidi não pecar. Eu decidi não fazer errado. Ah, mas todo mundo estava fazendo. Todo mundo estava tirando uma quantidade. Decida não tirar. Decida, porque se você não decidir, você vai enfraquecer e vai errar. Então, olha, ó, decida pelo esforço. Foi fácil para Jesus cumprir sua carreira? Com certeza que não. Lá no Getsemane, ele falou com o Pai: Pai, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Falando como ser humano e a dor que ele ia sentir, gente. Nós não somos diferentes. Jesus, naquele momento, não era diferente da gente. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ia sofrer açoites, ia sofrer crucificação. Algumas religiões entendem que ele não sentiu dor. Tá? Isso é heresia. Com certeza sentiu, meu querido, como ser humano. Mas ele decidiu cumprir. É o poder da decisão. A gente tem que decidir cumprir aquilo que Deus mandou a gente fazer. Olha aí, ó. Lucas 18, de 31 a 34, principalmente o versículo 34. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhe dizia. Isso aqui é muito importante. Tem muita gente que, por não se aproximar de Deus, Deus não vai revelar a ele. Ele só vai ler, mas ele não tem experiência com a palavra. Ele não tem experiência com Deus. Vocês veem na Bíblia que quando Jesus ia fazer uma coisa muito grande lá naquela época, geralmente quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Pode olhar. Coisas grandes. Teve uma vez que ele mandou sair todo mundo quando ele ia ressuscitar uma pessoa. Gente, fica todo mundo lá fora. Que isso? Que Jesus mal educado me botou para fora? Não é não. É porque ele estava conhecendo o coração deles e ele viu incredulidade. Quando você não crê, é como se Jesus falasse assim: meu querido, espera ali, fica ali mais um pouquinho. Quando você crê, você vem. É uma palavra dura, viu, irmãos? Mas é a lição que diz. Então, estava encoberto no coração deles, eles não percebiam. Os discípulos de Emaús estavam caminhando. E se você ler aquele texto todo, eles dizem, né? Caramba, eu senti meu coração arder. Porque era o próprio Jesus falando com ele, já ressuscitado, né? Então, eles sabiam ali tudo o que acontecia, estavam desesperados. E Jesus chamou a atenção deles. Olha, começando por Moisés, ensinou aqui, ó. Não está escrito, gente. Vocês esperavam o quê? Que eu descesse da cruz? E a humanidade ia ficar como? Não estava escrito que eu ia padecer na mão dos anciãos? Então, o problema nosso, irmão, é não acreditar na palavra e não conhecer. Lucas 22, ó, de 23 a 33, temos que ter atenção ao versículo 29. Ali, na verdade, não é Lucas não, tá, irmãos? O rapaz que me ajudou, ali, na verdade, é Mateus. Você pode abrir aí? Mateus 23. Quem puder ler para me ajudar? Mateus 23. Você lê só o versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos de Deus. Né? Mateus 22, eu só vou confirmar aqui na minha tradução. 23.
Falei 23, desculpa. É 22, tá? Mateus 22. 29. Isso. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Viu, gente? Por que a gente erra às vezes? Porque a gente não conhece as Escrituras. E também não conhece o poder de Deus. Então a gente precisa conhecer. A escola bíblica é um dos melhores lugares para você conhecer. Todos os domingos você vem aqui, os professores falam, Deus vai te revelando. E você em casa também com a revista, continue fazendo isso. E se amanhã você quiser saber mais, você pode fazer um seminário teológico também, para você se aprofundar mais. Para que você realmente esteja embasado em tudo que Deus falou. E ele falou para aqueles homens, ó: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem eram aqueles homens? Eram os saduceus. Colocaram lá uma pergunta: Jesus, ó, camarada, né, morreu, a esposa ficou, o outro irmão dele casou, aí morreu, ficou a mulher, 7 irmãos morreram, aí a história. E no céu, ela vai ser, quem vai ser o marido dela? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas queriam ter razão. Irmão, a gente, para ter razão, tem que conhecer a palavra, e conhecer muito bem. E Jesus falou para eles: errais por não conhecer as Escrituras. Queridos, saduceus eram um dos maiores estudiosos da Bíblia, mas na verdade não conheciam. Que coisa engraçada, né? O cara era estudioso, mas não conhecia, de fato. Por quê? Eles não criam. Não basta só você conhecer a palavra, você tem que acreditar no que está escrito. E Jesus falou: no céu seremos iguais aos anjos. E eles não criam na ressurreição. Então, esses versículos são muito importantes para o cristão entender. Salmo 22, de 12 a 18. Quem pode ler o versículo 18 aí para a gente? Vamos participar aí. Salmo 22, só o 18. O texto é de 12 a 18, mas você que vai ler, lê só o 18 para a gente. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam só. Gente, que versículo maravilhoso. Pode repetir, irmão, por favor? Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam só. Imaginem, querido, entre 1400 antes de Cristo, o salmista falou isso aí. Quem deu essa palavra para esse salmista, gente? Se não foi Deus, quem foi? Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Entre 1400 a.C. foi escrito esse salmo. Lá atrás, o salmista já tinha sido revelado por Deus o que ia acontecer com quem? Com Jesus. Então tem toda a comprovação. Está tudo escrito. O que falta? Crer. Faltava neles o que? Fé. Então, quando eles falaram isso, na época ninguém sabia de que se tratava. Mas eu creio que quem conhecia a Bíblia, quando viu o pessoal lançando sorte lá na túnica de Jesus, deve ter olhado assim: graças a Deus, a palavra de Deus é verdade. Ué, é verdade? É, cara. Abre aí no Salmo 22, meu irmão. Imagina, Jesus sendo crucificado, o cara lançando sorte ali na túnica. Quem conhecia, querido, abre aí no Salmo 22. Vê o que está escrito no versículo 18. Repartem entre si minhas vestes, lançam sorte sobre a minha túnica. Rapaz, esse cara é o Cristo mesmo. Está se cumprindo. Sem eles saberem, eles cumpriram aquilo ali. Por quê, querido? Deus, Ele usa a história para fazer suas maravilhas, né? Eu acredito que aquele soldado que pegou aquela escarlate, né? Me dá, é minha. Aí o cara, não, é minha, vai ser minha, isso aqui é caro.
Aí um falou, não, nem minha nem sua, vamos sortear. Pensa, irmão, se cumprindo a palavra de Deus naquele dia, se cumprindo o Salmo 22, versículo 18 na íntegra, coisa que foi dita entre 1400 antes de Cristo. Essa é a Bíblia que Jesus usava, é a Bíblia verdadeira, é a sua própria Bíblia, é a sua própria palavra. Diz ali, ó, é o primeiro livro a falar claramente do Messias. Os outros falavam, mas não tão claramente. Esse falou muito claramente. E o seu reinado. Daniel 7. Quem pode abrir aí? Daniel 7, 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Meu Deus. Versículo 13, ó. Jesus veio e virá outra vez para cumprir as Escrituras. Quer dizer, sua própria Bíblia. Pode repetir, irmão Valmir? Só para afirmar. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Daniel, meu querido, lá atrás, Deus deu a visão do céu da volta de Cristo no livro de Daniel. E se você pegar as referências, que são muitas, você vai ver lá em Apocalipse falando a mesma coisa da volta de Cristo. O que falta para nós, meu irmão? Se esforçar, andar na presença de Deus. Deixa esse coração duro para lá. Joga fora, meu irmão, aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Passa a crer no que está escrito na palavra. Eu assisti essa semana um texto, é um áudio, tem um texto também dizendo, né, que um homem, acho que eu compartilhei com algum irmão aí, ele dizendo, passei 30 anos na igreja, ouvindo os pastores, os pregadores, não ganhei nada com isso. Relato de uma pessoa. E alguém que ouviu ele falando isso, disse assim, rapaz, eu estou casado há 30 anos, a minha esposa faz a minha comida, né? Durante todo esse tempo, cuidou de mim durante todo esse tempo. E se hoje eu estou aqui, eu agradeço a minha esposa por estar aqui e por ela ter feito, por ela ter limpado a casa, por ela ter sido carinhosa e pelo nosso casamento estar aqui. Você está errado, porque você passou 30 anos na igreja e você disse que nada aproveitou. Nesses 30 anos, Deus estava te alimentando com a palavra. Deus estava te dando livramentos. E você achou que aquilo nada adiantava. Eu já estou há tantos anos na igreja, não consegui comprar minha casa própria. Irmão, pelo amor de Deus. Tem que ficar 30 anos na igreja para comprar casa própria? Talvez eu esteja falando com alguém aqui, mas não é para ofender. Se você quiser comprar a casa própria, você tem que administrar bem seu dinheiro. Se tiver que voltar a estudar, arrumar ser igual lá o Julius, né? Ter 2 empregos e ainda ter um de lado, vender alguma coisa, você vai conseguir. Agora, às vezes a gente culpa a Deus por não ter uma coisa, que a gente se esforçar, a gente consegue. Então, gente, a gente precisa conhecer essa palavra. Daniel, pode passar. Lá atrás, Deus já havia mostrado a ele. Olha só, este ser majestoso apresenta-se diante de Deus Pai como uma pessoa separada e distinta. A Bíblia diz que naquele dia ele vai levantar distintamente e os anciãos de dias vão honrá-lo na presença de Deus. Isso irá acontecer, a fim de receber um reino eterno que jamais será dado a outros. Deixa quem quiser falar, meu irmão. Você é cristão, Jesus te separou, te colocou na igreja, te ensinou para você crer, para você não viver turbado. Irmão, eu acho que não vai se cumprir. Vai se cumprir, meu querido. Jesus está voltando. Mas não se prega quase nisso mais. E daí? E a tua Bíblia? O interessante é a tua Bíblia, aquilo que tem no teu coração acerca da Bíblia. É isso que interessa. Se ninguém crê, creia só você.
Se ninguém acreditar, acredite só você e Jesus vai vir e você vai. Isaías 52, 13. Quem pode ler? Hoje todos os irmãos aí vão. Te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra. E temes todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Está vendo, gente? Olha agora, Isaías, conhecido como profeta messiânico. Né? Ainda tem pedacinho. Pode falar. Onde está o furor daquele que te atribulava? Está vendo? Isaías já estava também falando acerca dessa palavra. Mostra que Jesus realmente cumpriu a sua Bíblia. Aquilo que Deus deu a ele, como homem, ele cumpriu. Ele foi até o fim. Pois Isaías, aproximadamente há 700 anos antes, já profetizava. Quem pode ler o 53, 12? Isaías 53, 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Imagina, Isaías falando isso, 700 anos atrás, lá, antes de Cristo, claro, né? A pessoa olhava, o que esse cara está falando? Olha, Deus mandou falar. E escrever num livro. Pô, mas quem é esse cara? Aí você vê, lá no Novo Testamento, né? Aquele eunuco, vindo naquela carruagem. Aí um homem chamado Filipe, Deus fala para ele, chega-te a este carro. Cumprimento da palavra. E qual o livro que aquele homem estava lendo, gente? Isaías. E Filipe falou para ele, você entende o que lê? Não, mas eu gosto de ler. Olha, vou te explicar. Explicou, ele creu, desceram do carro, ele foi batizado. Meu irmão, o cumprimento da palavra vai ser sempre assim. Eu creio que a palavra de Deus está se cumprindo na vida de cada um de nós hoje, em 2017. Sabe por quê? Porque você chegou à escola bíblica hoje. Você não está naquela sinagoga onde Jesus entrou e abriu aquele livro e falou, hoje se cumpriu a Escritura. Porque você não viveu naquela época. Mas você veio aqui hoje, 2017, para ouvir que a palavra de Deus está se cumprindo, não só para a humanidade, mas principalmente para a tua vida. E se você veio, é porque o Espírito Santo te deu condições. Talvez você tivesse internado agora, não tivesse nem vivo mais. Mas se você está aqui, é porque Deus tem palavra e tem promessa para a tua vida. Pode passar, irmão. É desanimador. Agora que eu falei a parte, né, para segurar na cadeira, não é para ofender ninguém, é uma pesquisa, tá? É desanimador ver como nessas últimas décadas a Bíblia tem perdido seu lugar de destaque e até mesmo a sua autoridade no seio da igreja brasileira. Não foi eu que disse isso, tá, gente? A maior ameaça à vida e saúde do corpo de Cristo é a perda da autoridade funcional das Escrituras. Quer dizer, você não conhece e também não acredita. Você vai ser uma pessoa na igreja, só mais um. Vai sentar ali, o pregador vai pregar, Deus não vai falar para você. Por quê? Porque a Bíblia talvez não seja mais autoridade sobre a tua vida. Isso é um perigo, gente. A gente tem que viver sob autoridade. Entre os homens, todos têm chefes. Não, irmão, eu sou meu patrão. É nada. Você é teu patrão? E teus clientes são o quê? Se eles não chegarem lá para comer uma comidinha gostosa, como é que tu vai ficar, meu irmão? Vai ficar na prova. Então, na verdade, tu não é patrão, tu é empregado deles. Quem tem cliente é empregado do cliente. Isso é sério, gente. Isso é sério. Então, a maior ameaça, é a perda da autoridade funcional das Escrituras. Aí vem a pesquisa. Numa pesquisa encomendada pela enquete Gallup, que é muito conhecida, num artigo publicado no site Gospel Coalizão, eu botei assim, mas lá está em inglês, tá? Mas é Gospel Coalizão. Mostra o quê?
Número 1. Por que comportamentos condenados pela Bíblia são moralmente aceitáveis por cristãos de vários segmentos? Vou dar um exemplo. Irmão, mas eu sou solteiro, eu gostei de uma menina e a gente saiu, a gente ficou, mas eu sou crente. É mesmo, meu querido? Irmão, não tem nada a ver não. Aí depois é infeliz no casamento. Aí vai culpar quem? A Deus e a igreja. Minha mulher não me respeita. Você respeitou ela quando conheceu? Segura aí na cadeira, tá? Eu estou me segurando aqui no púlpito para me não decolar, porque a palavra é dura, mas tem que ser dito. Outro exemplo. Irmão, meu filho pecou. Mas é meu filho, né? Ele pecou, mas é meu filho. Eu deixei ele ficar lá em casa com a namorada dele, está vivendo uma vida conjugal lá. Mas eu sou crente. Eu sou evangélico. Sou membro da igreja, irmão. Mas eu tenho que ter amor. Irmão, ter amor não é aceitar coisa errada. Eu tenho amor pelos meus filhos, mas eu sou bem claro lá em casa. Camarada, se tu errar, é o seguinte: o ônibus está andando a 180. Se tu errar, campeão, cair pela janela, o que vai acontecer? Tu vai se machucar. O que eu posso fazer é mandar parar o ônibus depois e voltar lá para te ajudar. Aí é o amor. Mas você errou. Mandei tu pular do ônibus em alta velocidade. O ônibus estava vindo tranquilo. Tu estava dentro do ônibus sentadinho. Aí de repente tu cismou de pular. É o que está acontecendo com muitos cristãos. Irmão, foi fraqueza. Eu sei. Com certeza foi. Mas tem um preço. Então, irmãos, é o que está falando ali, comportamentos condenados pela Bíblia. São moralmente aceitáveis por cristãos de vários segmentos. Essa enquete Gallup entrevistou pessoas no mundo todo. Você é membro de uma igreja? Eu sou. O que você acha disso e disso? Sabe? Poxa, eu deixei meu filho ficar lá, tadinho. Estou dizendo, irmão, você vai botar seu filho passar fome, jogar ele na rua. Não é nada disso. Irmão, minha filha engravidou, vou jogar ela na rua. Não, irmão, pelo amor de Deus. Você não vai fazer isso. Agora, você tem que mostrar para a pessoa que ela errou. Ela errou e ela vai pagar um preço por aquilo ali. Porque se ela esperasse, se ela aguardasse, irmão, eu aguardei tanto, casei e também não deu certo. Aí é outra história. Mas a sua parte você fez. Então, é por isso que eu falei, é uma palavra dura. Agora, esses comportamentos hoje, irmãos, estão sendo aceitados dentro da igreja. Aí, chega o conhecimento do pastor, aí o pastor vai tomar uma atitude. Tá bom, irmão, então nós vamos, conversar, vou avisar ele para ele não participar da ceia, vou tirar ele do grupo, vou embora dessa igreja. Essa igreja não tem amor. Meu filho errou, tiraram ele do grupo. Eu errei, me tiraram, agora não dou mais aula porque eu errei. Meu irmão, é a palavra. Nós estamos na igreja por causa da palavra de Deus. Se ela não vale nada, nós estamos aqui à toa. Estou falando de igreja batista, estou falando da igreja que ele falou ali, de vários segmentos evangélicos. Pode passar, João. Lembra? À vontade. Todo erro Tem uma consequência. Era melhor não errar. Olha lá, outra parte da pesquisa. Sexo entre um homem e uma mulher solteiros e evangélicos já está sendo considerado normal. Eu conheço uma pessoa, não vou citar o nome, de repente é conhecido, e eu expliquei a ele uma situação. Ele falou, cara, lá na minha igreja, se eu sacudir a roseira, vou ficar sozinho. Eu falei, é mesmo, cara? Ele, rapaz, lá tá cheio de gente assim, amaciado. Eu falei, e o senhor faz o quê? Cara, se eu sacudir a roseira, eu vou ficar sozinho. Meu irmão, que tipo de evangelho essa pessoa está pregando? Ele tem que chamar a pessoa e falar, vem cá, camarada, você vai casar com ela? Não, eu vou viver assim mesmo. Gente, nós temos que viver baseados na palavra de Deus. Se o mundo quer viver como o mundo, deixa o mundo para lá, você não é do mundo. Às vezes a gente vê as coisas na televisão, irmão, é o mundo. Jesus não falou? Deixe o ímpio o seu caminho, mas você converta-se ao Senhor. Continue caminhando para o céu, meu irmão.
deixa quem quiser. Ah, eu vi a novela, 2 mulheres se beijando na boca. O que tem? Eles não conhecem a Cristo, nem querem conhecer. Mas você conhece. O senhor Carter, que é o responsável pela pesquisa nesse site, ele cita as razões por que cristãos estão rejeitando normas bíblicas. Eu acredito que todo mundo aqui sabe as razões. Letra A. Muitos evangélicos não conhecem os ensinamentos bíblicos. Eu entendo isso. Eles erram por ignorância. Meu povo perece. Olha lá. Errais. Tem o Osés também, né? Meu povo perece por quê? Porque ele falta conhecimento. Isso. Obrigado. Eu falei para minha esposa uma vez, a gente até teve uma discussãozinha boba. Uma vez abri um concurso para seropédica. Falei, minha filha, faz o concurso. Ah, muito longe. Falei, filha, vai lá e pá. Você é profissional, tem 2 profissões, faz o concurso. Ah, lá é seropédica. Irmão, às vezes Deus está abrindo uma porta, mas por alguma coisa você acha que aquilo ali não tem nada a ver. Lembra, minha filha? Vou não. Aí nossa vizinha foi lá e fez. Não tinha nem as profissões que ela tem. Fez para auxiliar administrativo lá. Faxina. Disse que chegou na sala, só tinha 10 pessoas na sala. Tinham 50 vagas para a subprefeitura de Seropédica na época. Já tem alguns anos. Tinha umas 10 pessoas na sala. Ela disse que fez a prova, terminou, no outro mês saiu o resultado, ela foi chamada, foi contratada. É funcionária lá da prefeitura de Seropédica até hoje. Salário! Se bem que agora deu um tempinho que não estavam pagando. R$4.500 ela ganha hoje. Porque tem adicionais pelo tempo e foi um concurso. Aí nós perguntamos, tu tirou quanto? Ela falou, olha, eu nem sei quanto eu tirei. Na verdade, ela não deve nem ter tirado boa nota. Mas como tinha pouca gente... Aí minha esposa fala, meu filho, Me desculpa. por que eu não fiz? Né? Estou contando uma coisa minha para vocês verem que a gente erra. Aconteceu na minha casa. Crede em Deus e nos seus profetas. Então, eu estou só dando um exemplo, mas são coisas e coisas que Deus manda a gente fazer. Profeta de casa. Mas você viu, aconteceu dentro da minha casa e depois ela falou, filho, a moça passou, foi, estava trabalhando até hoje. Isso já deve ter aí uns 15 anos mais ou menos que a pessoa trabalha lá. Mas não estou julgando, eu amo minha esposa, isso aí passou. Não sei. Ela me deu uns beijos, eu fiquei legal. Então, ó, às vezes, irmãos, é por não conhecer que a gente não conquista as coisas. Então, a pessoa que não conhece os ensinamentos bíblicos, por que existe a escola bíblica dominical? Que é para você aprender. Para quando acontecer o problema, você fala, não, a Bíblia diz isso. Nós temos que conhecer a nossa Bíblia. Jesus conhecia. Ah, irmão, porque Jesus era Deus. Sim, mas ele viveu como homem. Na carne não foi fácil. Você queria ser crucificado? Se fosse você, tu ia aceitar? Ele aceitou. Pode passar, irmão. Agora esse aqui é o mais grave. Segura na cadeira, porque não, o hélice roda, você vai decolar, né? Muitos são rebeldes. Na igreja não tem rebelde. Aqui em Monte Oreb foram todos para outra igreja. Rebelde só tem em outra. Por quê? Muitos são rebeldes. Tem medo da sociedade o reprovar. Tem medo de falar a palavra e a igreja esvaziar. Eu louvo a Deus pelas pregações que eu ouço aqui. Tanto dos pastores quanto de outros irmãos. Eu louvo a Deus. Eu ouço aqui palavra dura. Então nós estamos bem. Porque nossos pastores estão tendo coragem de falar. E eu oro por eles por isso. Senhor, que nossos pastores, Senhor, nos falem a verdade da palavra. Doa quem doer. Eu lembro que eu cheguei um dia aqui, logo que eu vim para cá, escutei uma mensagem, falei, Jesus, se meu pastor falasse isso lá na minha outra igreja, ia todo mundo embora. Ia mesmo. E eu vi uma palavra aqui, o pessoal tudo ali ouvindo. Gente, isso é respeitar a autoridade, principalmente das escrituras.
Nós temos que aprender, a não ser que pregue uma heresia, mas eu ainda não vi, nem quero ver aqui, espero que não tenha. Então, ó, rebelde é o que? Ele conhece. O rebelde conhece a verdade, mas não cumpre. Né? Não, eu sou crente, pô, mas aqui eu posso me dar bem. Não tem ninguém me vendo, mas Deus está vendo. Né? Vamos dizer assim, o mais grave é que Deus está vendo. Porque se de repente o irmão vê, fala, irmão, não quero nem saber de você, se você viu. O irmão é irmão. E Deus? Deus está vendo, não tem jeito. Ali, ó. Tem medo da sociedade reprovar. Eu creio que os irmãos passam por isso, quem trabalha. Você está no trabalho, tu vê o cara se dando bem. Um mentiroso, armador, se dando bem. E você só trabalhando suado. Meu irmão, continue. Deus está do teu lado. Você é honesto, você é trabalhador. Porque hoje muita gente tem vergonha de ser honesto. Pô, tem que pagar meu IPVA, Caramba. O cara me parar na rua, puxo 100 reais e dou a ele. E vou embora. E às vezes até o nosso filho está dentro do carro. Gente, é sério isso. Nós temos que pagar nossas dívidas. Devemos honrar o nosso nome. Honrar o nosso nome. Porque nós somos cristãos. E porque estamos sob a autoridade das Escrituras. É só isso. Para muitos evangélicos, a Bíblia não é autoridade em sua vida mais, né? Não mudou seu comportamento. É a parte do rebelde. Para Jesus, a Bíblia, olha aí a diferença. Para Jesus, a Bíblia é e sempre será a regra de fé e prática que norteia a vida cristã. Olha que coisa séria. Se a Bíblia falar, né? Não importa se você gostou ou não. Jesus falou que se você olhar para uma mulher com intenção impura, no teu coração, você já adulterou com ela. Olha os homens aí me olhando. Eu também estou olhando para vocês. Mas aqui é a palavra de Deus. Gente, é uma prova para a gente. A gente vem na rua, a gente anda de trem. Tem alguém que anda de trem aí? A gente vai no ônibus cheio. Vem aquela pessoa fedorenta, né? Fica do nosso lado, é só prova. Mas a gente tem que fazer o quê? Honrar o Senhor. É fácil? Tanto que Jesus falou: ah, Senhor, mas isso não. Se no coração, já foi. Então, gente, é sério. É uma palavra dura? É, mas foi o que ele disse. Não importa se você gostou ou não, mas é a palavra de Deus. Por essa semana, o papai foi marcar a minha árvore. Então tem que estar vigilante mesmo, né? Aí eu falei, meu Deus, como que a água está... Como que aumentou a água, né, irmão? O rapaz, né, ele falou assim, se a senhora quiser, eu faço um negocinho, aí vem a metade. Aí eu comigo, sai de ré, Satanás. Quando eu fui morar ali, eu moro naqueles prédios lá da Marinha. Quando eu fui morar lá, veio meu relógio, né? De energia. Aí veio um rapaz da Light e falou: oi, senhor, o senhor sabe que aqui o pessoal paga a luz muito caro, né? Eu falei: mas eu não sei, eu tô vindo morar aqui agora. Ele: as contas de luz aí é 400, 500, 600. Eu falei: bom, eu não sei, ainda não recebi nenhuma. Aí ele falou: se o senhor quiser, vou instalar seu relógio agora. O senhor me dá aí 100 reais, eu coloco um negocinho aí, tua conta vem 150. Eu olhei para ele e falei: meu irmão, olha só, faz o teu trabalho, tá? Deus te abençoe. Esse Deus te abençoe foi para não falar besteira, né? Mas eu respirei, Deus te abençoe. Então, gente, os apelos do mundo são muito fortes. Tanto, irmão, é porque a pessoa era jovem, tá? Aí o jovem vai meter marreta no jovem, não. E quem é velho? Igual a mim. Tem também outras tentações. Tem outras tentações. Todos são tentados. Aí olha lá. Não importa se eu gostei ou não. Irmão, eu não vou me sentir bem. Às vezes no teu trabalho você não está se sentindo bem. Você viu o rapaz que mandou matar a colega de trabalho? Quem viu?
Porque ela fez lá uma avaliação dele. E ele não gostou, mandou matar a moça. A moça ia se casar, estava noiva para casar. Está preso. Ah, ela me avaliou, eu não gostei. Ué, meu irmão, é o direito dela te avaliar. Agora, quem recebeu a avaliação, ele tem que ter assim, poxa, será? Vai investigar para ver se a vida da pessoa é aquilo mesmo. Não é assim? A gente é avaliado a vida toda. Onde a gente estiver. Ele, com raiva da avaliação dela, contratou pessoas para matar a moça. Então, às vezes, você não vai se sentir bem no local de trabalho. Tem gente que não gosta de você lá onde você trabalha, e daí? Sabe por que às vezes ele não gosta? Porque você tem comunhão com Cristo. Porque você está procurando andar na presença de Deus. Só por isso, você já incomoda. Então, não importa se você vai gostar ou não. Se você vai se sentir bem ou não. Não importa se o seu vizinho, ou seu patrão, ou seus familiares creem. Ah, irmão, eu estou infeliz porque meus familiares não creem. E daí, irmão? Se não crê, não crê. Você vai brigar com a pessoa, obrigar a pessoa a crer? Não, creia você. Creia você. Deus está falando aqui individualmente. Creia você. Acredite em Deus você. Creia nas promessas de Deus você. Se ninguém quiser crer, Josué não falou isso? Olha, vamos reunir aqui, cara. Vocês estão fazendo muita besteira. Olha, se vocês querem viver conforme os deuses dessa terra, quer pecar, quer oferecer sacrifício para esses deuses aí, beleza. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pensa que foi fácil para Josué, meu irmão? Tinha gente pra caramba lá, não sei mais ou menos o número, mas tinha muita gente lá. E eles queriam pecar, eles queriam andar errado, eles queriam aquelas coisas daquele mundo lá. Jeremias, pode falar, irmãos, né? Olha o Jeremias, meu irmão, foi jogado numa fossa, né? Com Moisés foram 3 milhões. Meu Deus, olha aí. Moisés subiu no monte, quando desceu, estava tendo uma festinha de orgia. Pensa, irmão. 40 dias, 40 noites orando em jejum lá. Sei lá como é que ele ficou. Eu creio que ele estava com fome, né? Quando ele desce lá com as tábuas que Deus deu, que ele olha, tinha lá um bezerro de ouro. Aí ele viu o Arão. Ah, rapaz, que é isso aí, cara? Ah, tu demorou. A bênção está demorando, meu irmão, que você está pedindo a Deus? Espera. Espera. Foi Deus que te prometeu? Espera. Não se apavora. No momento certo e na hora certa, Deus vai te dar. Se foi Ele que prometeu, Ele vai te dar. Aí a gente dá um passo na frente da carroça, pronto. Já era. Aí lá, ó. O que importa é o que, gente? A voz de Deus falando a nós, através das Escrituras. Temos que conhecer. Conhecer, igual o pastor Paulo pregou esses dias. Conhecer as promessas. Quais são as promessas que Deus tem para mim? Ah, irmão, a promessa que Deus tem para mim foi que uma pessoa me falou que eu vou ser rico. O pastor pregou aí. Aí depois nunca mais viu o cara. Depois ele encontrou o cara, já com um tempo a mais, né? Uma senhorinha assim, bem mais na frente que ele. E falou: oh, meu irmão, paz do Senhor. Aí ele: não estou na igreja não, pastor. Estou na igreja não? Estou não, casei com essa senhora aí e tal. E ele disse que viu que realmente a posição da senhora, né, era uma coisa bem... Quer dizer, ele ficou tão vidrado em que Deus usou alguém para dizer que ele seria rico, vamos dizer assim no linguajar comum, né, que deu o golpe do baú. Procurou uma pessoa que tinha condição, se uniu, não quis nem saber de nada, a verdade é essa. Porém, ele falou: eu estou fora da igreja. Será que o Deus que prometeu a ele essa vida quer ele fora? Não, irmão, com certeza ele tomou a própria atitude dele. Às vezes a gente toma atitudes, não, Deus mandou. Meu irmão, essa historinha é complicada. Irmão, por que você fez isso? Não, o Senhor mandou. O Senhor mandou. E agora? Ele disse que Deus mandou, como é que vai desmentir ele?
Ele disse que foi Deus. É sério isso, gente. É muito sério. Passa aí, João. Por causa dessa precipitação, até hoje as consequências da precipitação de Abraão. Também. Ali que se precipitou. A Bíblia fala, até falei lá, o erro dele, né, nasceu um filho lá e tal, né, até hoje está a guerra lá. Aí alguém diz, não, isso aí não tem nada a ver. Tem sim. Né? Deus tirou o castigo de sobre Davi? Não. Davi falou, Senhor, e agora? Ele, vou te dar uma escolha. Você tem isso, isso e isso. O que Davi falou? Não, caia eu na mão do Deus vivo. Senhor, eu prefiro cair na tua mão. Porque se eu cair na mão dos meus inimigos, eles não têm misericórdia. Mas Deus deixou Davi passar tudo aquilo que ele teria que passar. Por quê? Ele fez uma besteira. Todos nós, quando fazemos besteira, Deus também faz assim. Às vezes a gente está passando coisas que a gente mesmo procurou. O grande apelo para nós é regressarmos de novo ao aprendizado e à prática das Escrituras. Esse versículo é conhecido demais. Acredito que alguém já sabe até de cabeça. 2 Crônicas 7,14. E o meu povo se chama pelo meu nome, Se humilhar, orar, e buscar minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sabia. Vários pregadores. Mas, gente, esse versículo é seríssimo. Né? Se eu, Abraão, regressar verdadeiramente, de novo, ao aprendizado da Bíblia e à prática das Escrituras, mesmo assim, Jesus não está dizendo que eu vou ter muito dinheiro, que eu vou ter 10 casas. Não foi isso que ele falou. Ele só falou o seguinte, se você orar, se você se converter a mim, né? Eu perdoarei teus pecados, sararei a tua terra. O que ele está dizendo? A sua vida vai estar junto com a minha. A sua vida será uma vida com Deus. É que as pessoas acham, não, se eu for fiel, eu vou ficar rico. Gente, as pessoas pegaram isso aí de um jeito que acha que se não tiver uma condição tal, Deus nem está com ele. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele prometeu aflição. Mas o que ele disse? Tem de bom ânimo. Quer dizer, não, estou passando por isso aqui, eu vou vender alho agora. Não estou vendendo alho, eu vou vender pipoca. Eu não estou vendendo pipoca, eu vou vender cachorro quente. Mas sempre sendo fiel ao Senhor. E alegre e feliz. Lembra, uma ocasião a menina falou o seguinte, então lá, no EBD, e a menina falou o seguinte, que ela tinha gatonete. Olha aí, gente, isso é sério. Infelizmente a gente ouve isso mesmo. Ela tinha gatonete. Então a gente falou, mas irmã, como é que a senhora conhece a palavra e tem gatonete? Ela simplesmente falou assim, não dá para ser crente o tempo todo. Olha aí. Em área da sua vida que você não dá para ser crente o tempo todo. Então é triste você ouvir isso, mas tem mesmo. No nosso meio. Acabou, né? 5 minutos. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tá? E vamos voltar à origem mesmo das Escrituras. Você separa um tempo na tua casa. Não, eu vou aprender a Bíblia. Eu vou estar na escola bíblica. Eu vou estar ouvindo meus pastores. Aqui é a igreja, joga lá no YouTube. Às vezes eu não consigo vir. Pastor Paulo César pregando, abençoado os pastores, pastor Paulo. Eu fico ouvindo de casa. Tá, gente? Vamos nos aproximar de Deus. Amém. Palavra abençoada. Em nome de Jesus, eu creio que todos nós recebemos isso de uma maneira dura, mas que para a gente refletir mesmo, né? Assim, quando a gente era criança, nós tínhamos, minha mãe fazia culto doméstico. E hoje até muita gente critica, cada um tem seu direito de ver as coisas, então nós tínhamos a caixinha de promessa. E a minha mãe fazia a gente todo dia, cada um tinha que ler um versículo daquele. E minha mãe falava assim, vocês vão decorar, que na próxima semana vocês vão falar sem ler. E a gente guardava isso no nosso coração. Então a gente tem até um versículo que fala, né, que escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
é dessa forma, porque muitas das vezes a gente esquece, a gente tem preguiça de ler a palavra. E eu lembro que uma vez, numa dessas, a minha irmã pegou o versículo que falava assim: vai ter com a formiga, ó preguiçosos. A minha irmã ficou muito injuriada porque ela falou: mas eu faço tudo dentro de casa, eu lavo a louça, eu arrumo a casa, mãe, como é que esse versículo é para mim? Aí minha mãe, né, a sabedoria, né, que Deus deu a ela, falou assim: mas a palavra de Deus diz que não é preguiçoso disso aí, é preguiçoso de ler a palavra, de aprender, de praticar. Então nós temos essa preguiça muitas das vezes, é uma preguiça que está no nosso coração. Às vezes a gente vai ler e fala assim: ah, agora hoje eu não vou ler não, porque eu estou muito cansada. Eu tenho um propósito comigo que todo dia eu tenho que ler pelo menos um versículo. E aquele versículo a gente vai meditando e a gente vai nos fortalecendo todos os dias. Então, não tenho tempo. Tem sim. Nós temos tempo sim. Nós temos tempo para tanta coisa. Mas muitas das vezes temos preguiça de ler a palavra do Senhor. Mas que palavra abençoada, que Deus esteja abençoando Abraão e Márcia poderosamente. Nós temos um visitante hoje chamado Odilon. Gostaria que ele ficasse de pé, ele está. É o irmão da nossa irmã Célia. Gente, quem está aí, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo nessa classe e venha outras vezes também. Como eu já falei, o Pedrinho está em Belo Horizonte. Ele aproveitou o feriado e foi para abraçar um pouco a filha dela, junto com a Van dele, com a Vaninha. Que estejamos orando por ele, tá bom? Vamos ficar de pé. O Luiz também. Está aí o Luiz. Foi beber água. Deus abençoe o Luiz. Luiz, que tadinho, Luiz. Ele passou aí por uma prova, 2 provas. Com certeza ele é o aprovado do Senhor. Com certeza. Meu Deus. Luiz, Deus esteja te abençoando. Está aí firme, nosso irmão. Poxa vida. Bebe água, isso mesmo. Ele disse que teve uma outra crise, é verdade? Eu tive uma crise antes daquela palestra de quarta-feira, né? Na terça-feira. Na terça não, de segunda para terça, de madrugada, e depois fiquei bem quarta-feira. Saí daqui ainda bem, cheguei em casa, já passei mal de novo, chegou outra crise na quarta para quinta. E na quinta fui submetido a uma cirurgia e sexta-feira tive alta. Quando foi terça-feira agora de novo, eu tive uma crise de outro rim, né? Eu falei: Senhor, eu estou todo furado, os braços tudo roxo, ainda está roxo, a médica nem quis tirar meu sangue lá no hospital. Aí eu falei: o que eu vou fazer agora lá, todo furado? Já que eles vão botar soro, remédio? Aí eu e minha esposa lá olhando lá, aí o Senhor... Aleluia! Glória a Deus! Deus foi. Falou que eu ia precisar ir para o hospital, não. Melhorei rapidamente. E eu atribuo essas coisas a estar na casa do Senhor, aos irmãos que oram pela gente. Deus abençoe. Estou me recuperando, ainda estou com catéter ainda, né? Entre o rim e a bexiga. Mas graças a Deus fui submetido a uma avaliação, o médico falou: não, está tudo bem. Às vezes o irmão pode falar assim: prova porque está em pecado. Os amigos de Ló falaram isso, né? De Jó, né? Mas eu digo que nós, servos de Deus, passamos momentos difíceis. É essa a história que conta a Bíblia. Os homens de Deus passam momentos difíceis. Os que são de Deus permanecem. Amém? Que Deus possa dar força a cada um de nós nas nossas provações, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Deus. Nosso Deus, que é maravilhoso, que está vida do nosso irmão. Eu lembro de um corinho, não vou cantar não, porque minha voz é muito ruim, mas falava assim: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar, contra ti não pecar. A tua palavra escondida. Que nós possamos estar meditando nessa palavra e nós vamos finalizar. Eu vou pedir a irmã Célia que hoje venha orar, agradecendo a Deus pela essa palavra linda. Célia, nossa irmã maravilhosa, uma bênção de Deus. Ela sabe que ela é muito amada aqui nessa igreja. Tá bom?
nossas cabeças diante daquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. Ah, Deus querido, Deus amado, eu não sou digno, Senhor, de estar aqui, Senhor, mas Tu tem nos capacitado, Deus, e tem nos instruído. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor seja com cada um de nós, Senhor. Porque o mundo, Senhor, tem lutado contra aqueles que te servem de fato, de verdade. Nesta manhã, Senhor, eu quero te apresentar aqui os meus irmãos em Cristo. Que o Senhor venha nos guardar neste mundo, Senhor, das artimanhas do diabo. Senhor, que Tu seja conosco, meu Pai, que Tu nos guarde e nos proteja, Senhor, até a Tua vinda ou até a nossa ida até a Ti, Senhor. Deus, que Tu seja, Senhor, o nosso advogado, o nosso médico. Que o Senhor esteja em todos os momentos conosco, porque nós somos dependentes, Senhor, do Teu amor, da Tua proteção. Nós somos, meu Pai, propriedade Tua, Senhor, neste mundo. Seja com a Tua igreja, Senhor, em toda a face da terra. Eu te apresento aqui, Senhor, a nossa classe, a nossa igreja, o nosso Brasil, Senhor, o nosso mundo, Senhor. Ele é Teu, feito por Ti. Que tudo seja feito neste local para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigada, pessoal da recepção. Cafezinho, teve cafezinho hoje? Muito obrigada a todos por